todos muito bem-vindos. Mais uma vez, agradecimento ao Júlio e à empresa pela oportunidade de estar aqui fazendo o que eu adoro fazer, falando sobre o que eu adoro falar. E agora, hoje, ainda mais do que na última. Quem me conhece sabe que eu curto mais a renda variável do que a renda fixa. Gosto mais de praticar e ensinar. E hoje vai ser disso que nós vamos falar. Renda variável, comece a investir sem medo. Antes, como de praxe, uma breve apresentação para quem ainda não me conhece. Meu nome é Michael Alexander, eu sou Growth Hacker aqui na ConstruSite Brasil e no GalaxPay também. Por mais que hoje eu execute uma função muito focada em marketing e tecnologia, a minha formação acadêmica toda foi com foco em administração e, em específico, com o MBA executivo em gestão de custos, focado em finanças. Senti uma necessidade muito grande durante um tempo da minha educação em aprender mais sobre educação financeira pessoal, mais do que para empresas. Foi aí que eu me especializei com 3 certificados focados em educação financeira pessoal e exerci a função de coach financeiro pessoal durante alguns anos da minha vida. Em específico, 7 anos, 8 anos. Foi quando eu criei, inclusive, um projeto junto, o Márcio até participou comigo nesse primeiro momento, o Dr. Money, que é Dr. Money mesmo, é uma mistura do português mesmo, da forma brasileira, com a metodologia norte-americana de interpretar as finanças, os investimentos. E o projeto foi criado com foco em famílias brasileiras. Toda a metodologia foi criada para atender o brasileiro, principalmente o brasileiro com dificuldade financeira. Tá? Não é ensinar a investir, é ensinar educação financeira de fato nas duas pontas, a ponta onde falta dinheiro e também a ponta onde sobra o dinheiro, específico para o brasileiro. Então tem a cultura brasileira que fala muito mais alto do que a educação financeira. E o objetivo do Dr. Money era difundir a educação financeira de forma divertida, e é por isso que, de vez em quando, vocês vão ver algumas imagens, alguns personagens, que o objetivo é não ser maçante, não ser pesado. Um breve resumo do nosso último encontro, do nosso último bate-papo. Nós falamos sobre renda fixa. E eu expliquei em específico como investir R$150, ou até mesmo menos do que isso. Mostrei ali uma tabela, uma planilha com alguns rendimentos de alguns produtos, falei sobre, postei uma coluna de comparativa, né? Várias colunas comparativas de poupança, letras de crédito, tesouro direto, CDBs, alguns fundos de renda fixa, e fui comparando rendimento, periodicidade, aportes, credores desses produtos. E duas coisas que tem que levar em consideração agora, nesse momento, para a gente falar sobre renda variável. Tá? Isso foi falado na última reunião, no último encontro, então ainda é resumo. No último encontro eu mostrei para vocês que a ponta onde falta dinheiro, falta educação financeira. E principalmente a ponta onde sobra dinheiro, quando eu falo a ponta onde sobra dinheiro, são as pessoas que têm uma renda acima do que o que gasta. Então tem dinheiro sobrando, literalmente, vamos considerar assim, eles também não têm educação financeira. Né? Porque ou deixam na poupança, ou investem em imóveis, ou compra carro, ou carros, enfim. Isso não é ser educado financeiramente. E eu coloquei esse slide aqui com foco na Bolsa de Valores comparativa de país para país, na maioria aqui os países da América do Sul, para a gente não vou ficar comparando a população brasileira com a população europeia, não. Vou comparar com a gente e coloquei aqui para sacanagem, eu coloquei os Estados Unidos também. Então, ou seja, nós somos o país da América do Sul com a menor proporção da população que investe na Bolsa do próprio país. Tá? Enquanto Colômbia 3%, Peru 4%, Chile 5% da população investe na Bolsa, nós somos 1,5% da nossa população investe na nossa Bolsa de Valores. Contra nos Estados Unidos, 65% da população norte-americana investe na Bolsa de Valores deles. Nós tínhamos uma meta, vou ter aqui, ó, esse símbolozinho que está aqui,
esse símbolozinho era um objetivo que a nossa Bolsa Brasileira, ela ainda nem era B3 ainda, ela tinha um objetivo de atingir 5 milhões de investidores na Bolsa. Isso aí é 2,5%. Ainda nós não atingimos, tá? Que nós somos 3 milhões hoje, nós não atingimos 5 mil, essa meta era para 2010. Tem 11 anos que a meta não foi batida, 11 anos depois ainda não batemos. Tá? Embora um número que é importante eu reportar para vocês, de 2019 para 2020, nós triplicamos a quantidade de investidores na Bolsa de Valores. Tá? Isso é muito bom, isso é ótimo, mas ainda é muito pouco, a gente precisa de muito mais. Então, nós éramos 1 milhão em 2019, em 2020 fomos para 3 milhões, isso é excelente. E 3 milhões de brasileiros investem na Bolsa de Valores. Ainda é muito pouco, né? Proporcional aí, menos do que 1,5% da população. Esse é outro slide que foi falado no último encontro. Antes de nós investirmos, eu tenho que deixar isso reforçado isso aqui para vocês. Nós não podemos sair investindo, dando tiro para todos os lados, botando o nosso dinheiro onde a gente nem sabe para onde vai. Sem também nos entender. Então, eu tenho que fazer um trabalho antes de executar o aporte, né? Pegar o dinheiro e colocar no produto. Eu tenho que entender qual que é o meu objetivo, qual que é o meu momento de vida, qual que é o meu perfil de aversão ao risco. Eu sou uma pessoa que aceito bem a volatilidade, perder hoje, ganhar amanhã. Se sim, eu vou para a renda variável. Se eu tenho uma aversão enorme ao risco, não vou para a renda variável. Eu posso ir criando um hedge, né? Travas de segurança. Eu vou falar um pouco mais para vocês a respeito disso na frente. Quais são os prazos? Eu tenho um prazo longo para poder fazer um investimento? Ou não? Eu vou precisar de dinheiro mês que vem. Ou esse dinheiro nem mesmo, eu não sei, eu não tenho um fundo de emergência, eu vou colocar ele, mas se eu precisar dele amanhã, eu tenho que tirar amanhã. Então, ou seja, eu tenho que me preocupar com os prazos que eu tenho disponíveis. A pessoa que vai fazer um investimento tem que entender como que é a disponibilidade de prazos dela, para o dinheiro dela. Os aportes, quanto do meu salário eu consigo aportar? 10%, 15%, 20%? Eu recomendo algo em torno de 20% para quem mora com os pais, para quem não tem a renda principal da residência, 20%, entre 20% e 30% do aporte ser para os investimentos. E para quem ou é arrimo de família, ou já tem que participa, né, da contribuição financeira da casa, algo em torno de 10% a 15% da renda é o suficiente. Por que eu falo que é percentual sobre o salário? Porque hoje, a partir de R$1 você consegue investir. Então, não tem uma necessidade de ter um mínimo de 150, igual eu citei no primeiro encontro, ou R$1.000. Não, a partir de R$1 já é possível investir, inclusive em ações. Tranquilo? Eu vou falar para vocês. E aí sim, depois você vai preocupar com o produto, com o rendimento. Então, primeiro, saiba seu objetivo, entenda seu perfil, saiba seus prazos, o quanto é possível do seu salário você investir, para depois procurar um produto, depois procurar uma ação. Legal? Então, hoje nós vamos falar aqui, ó. O que é uma ação? Inclusive, é bem introdutório, tá? Embora eu vá passar mais rápido sobre esses tópicos introdutórios, mas eu vou falar sobre o que é uma ação, estratégias para investir em ações, análise técnica e fundamentalista, vantagens e riscos, quanto custa investir em ações, como investir em ações de forma fácil. É fácil, vou explicar de um jeito fácil. E a minha história como investidor, porque não tem jeito de eu apresentar isso para você sem falar que eu pratico ainda, errei demais, errei foi muito, não foi pouco. Sem falar de mim, eu não posso falar sobre educação, sobre investimento em renda variável. Como e onde eu invisto, vou falar, inclusive a ferramenta que eu uso, as ferramentas que eu uso. O que são ações? Bom, isso é bem simples de entender. O capital de uma empresa, o quanto ela vale, o quanto ela detém, mais o valor de marca, enfim, o capital total de uma empresa. Quanto uma empresa vale, ela é distribuída em pedaços, tá? Em várias porçõezinhas, que são chamadas de ação. E aí, a maior parte dessas ações fica com os sócios, os empreendedores, e uma outra parte é aberta no mercado para que nós, pessoas físicas, possamos fazer parte, sermos acionistas dessas empresas. Então, o valor de uma empresa é fracionado, é dividido em vários pedacinhos, que são chamadas de ações, e que nós podemos comprar essas ações para sermos também donos dessas empresas. Tá? De forma proporcional. Mas por que comprar uma ação?
Por que eu vou ser dono de uma parte, de um pedacinho de uma empresa? Para quê? Por dois motivos em específico. Quer dizer, um motivo específico, que é um retorno financeiro, mas de duas formas mais comuns, recebendo dividendos dessas empresas. Dividendos é o lucro excedente de toda a operação de uma empresa. Ela vai lá e distribui para os seus acionistas. Então, quem tem uma ação, ela consegue receber dividendos, lucros que sobraram daquela empresa, que vão ser distribuídos. Então, você recebe esse dividendo. Ou, na forma mais comum e mais difundido e mais divulgado, que é na valorização do preço, da cotação da ação. Então, se eu compro uma ação a R$ 1 e vendo ela a R$ 2, eu ganhei 100% do meu investimento. Eu ganhei R$ 1 nesse caso. E isso eu ganho com a valorização do preço. Estratégias para investir em ações. Eu considerei aqui no início específicos tempos. Day trade, muitos já devem ter ouvido falar, e é bem básico. Operações dentro do dia. Então, eu compro e vendo uma ação, ou ao contrário, eu vendo antes e depois eu compro ela no mesmo dia. Tá? Então, a entrada da posição e a saída da posição acontecem no mesmo dia. Então, eu executo uma compra, minutos depois ou horas depois, dentro do mesmo dia, eu vendo aquela ação. E aí eu ganho na variação naquele período, daquele tempo. Vale ressaltar que a maioria dos day trades são especulativos, é pura especulação. Tá? Deixo isso bem claro. Swing trade são os investimentos de curto prazo. Quando eu falo curto prazo, o day trade é curtíssimo prazo, vocês entenderam, né? O curto prazo passa de um dia. Só que ainda assim fica ali algo em torno de uma semana, um mês. Então, é uma estratégia de investimento, sim. Eu procurar, eu vou falar mais a respeito de análises no futuro, nos próximos slides. Eu analiso algumas ações, alguns papéis, observo os gráficos, ou até mesmo alguma análise fundamentalista, ou fico esperando uma notícia, enfim, baseado em fundamentos, e faço um investimento e saio da posição vendo já aquele papel daqui uma semana ou daqui um mês. Isso é o curto prazo, é o swing trade. Longo prazo. Position trade. É onde você fica posicionado. Você compra uma ação e fica anos. Uma operação de até um ano ainda é curto prazo. Em renda variável, em ações em específico, o investimento a longo prazo ele tem que extrapolar um ano. Legal? Eu não deixei claro, gente, renda variável, ela envolve outros produtos, fundos imobiliários, moeda, alguns acham até que é criptomoeda, hein? Enfim, fazendo só uma brincadeirinha que todo mundo que me conhece sabe que eu não gosto de criptomoedas, mas enfim, existem outros produtos de renda variável, mas eu vou falar mais em específico de ações, tá? Vocês perceberam isso, né? Então, longo prazo, investimentos acima de um ano. Dividendos é uma outra estratégia. Então, existem muitos investidores, mas são muitos mesmo, que vivem através de renda de dividendos que as empresas pagam. Tá? Então, existem empresas que são mais focadas em distribuir os dividendos do que reinvestir na própria empresa. Porque o que acontece? A empresa tem um lucro. A maior parte das empresas, elas reinvestem o próprio lucro em tecnologia, ampliação de estrutura, ampliação de mercados, estudo de mercado, contratação, enfim, reinveste o lucro. Se a empresa não reinveste o lucro, ela distribui para os acionistas. Isso é o dividendo. Então, existem as empresas que têm menos necessidade de reinvestir os lucros. Exemplo, empresas do ramo de eletricidade, por exemplo, elétrica, as grandes, CEMIG, esse tipo de empresa. Saneamento básico também, nosso aqui, falando da gente, Copasa, por exemplo. CEMIG e Copasa são excelentes pagadores de dividendos, porque eles têm pouca necessidade de reinvestir os lucros. Tá? Então, o que eles fazem? Distribuem semestralmente ou anualmente, que é o mais normal, que é o mais comum, os seus dividendos. E aí, se você é dona de ações de várias empresas dessas, você consegue, inclusive, criar mensalmente uma renda passiva para você sobreviver. Porque você vai recebendo dividendos todos os meses, ou de 2 em 2 meses. É claro que cada empresa distribui de 6 meses, com média de
semestral ou anual. Tá? Então, mas se eu tenho CEMIG, Copasa, uma empresa que acabou de entrar na Bovespa agora, a Melius com Cash 3, pagou dividendos, eu fiquei até surpreso. Eu curto eles, eu acho interessante o modelo de negócio deles e acabei entrando. E pagaram dividendos, eu não imaginei, porque eles estão surgindo agora, eles estão querendo comprar tudo quanto é empresa, e mesmo assim distribuindo dividendos, achei até interessante. Então, ou seja, está dentro do plano deles o reinvestimento, e mesmo assim ainda distribuíram dividendos, olha que legal. Outra estratégia para investir em ações, que é menos divulgado, porque é necessário um conhecimento mais aprofundado em análise técnica, que é a grafista, e até mesmo mais experiência, que é operar vendido. Tá? Qual que é a metodologia tradicional de investimento, a operação tradicional? Eu compro uma ação num preço que eu considero baixo, para poder esperar a valorização dessa ação, então o preço dela vai subir, e eu vendo ela mais caro. Então, a diferença do preço que eu vendi menos o que eu comprei é o meu lucro. Essa é a operação tradicional de compra e venda de ações. Nessa operação vendido, que é a long short, acontece o inverso. Então, antes de ter a ação, eu vendo. Para esperar ela cair de preço e lá embaixo, quando ela estiver desvalorizada, eu compro. Como que funciona? Eu não vou entrar em detalhes, mas só para ficar mais fácil o entendimento, funciona com aluguéis de ações. Então, eu não posso vender algo que eu não tenho. Então, eu alugo de alguém, vendo elas. Então, eu vendi algo que não é meu. Então, eu considero que ela está cara. Então, eu vendo. Espero ela cair o preço. Quando cair o preço, eu achar que já posso sair, eu compro e devolvo a mesma quantidade de ações de quem eu aluguei no início. Então, essa é uma operação vendida, long short. É claro que essa operação você vai ter sucesso se o mercado estiver em declínio, se o mercado estiver caindo, né? Se a tendência do mercado for para baixo, eu faço esse tipo de operação e ainda ganho dinheiro. Legal? Análise técnica. Essa é bem gostosa. Eu comecei minha vida de investimentos em ações só na análise técnica, e só anos depois eu fui descobrir que a fundamentalista era a minha praia. Análise técnica ela é baseada em gráficos, né? Inclusive ela é chamada de grafista também. Então aqui do lado eu tenho um gráfico básico, né? Com o eixo X e o eixo Y. Eu tenho para cima e para baixo, a valorização em reais ou na moeda que seja, de valores de preço, e na horizontal eu tenho o meu eixo de tempo. Então, com o passar do tempo, um preço de uma ação sobe ou desce. Legal? E aí, para analisar um gráfico, eu tenho que entender que existem tempos gráficos. Cada bolinha dessa daqui que eu coloquei no gráfico, ó, cada bolinha dessa é um tempo, um tempo do gráfico. Então, se eu colocar 5 minutos, tempo gráfico, 5 minutos, cada bolinha dessa vai ser 5 minutos. Então, essa primeira bolinha vai ser 5 minutos, essa segunda 5 minutos depois, então 10 minutos, essa daqui 15 minutos, 5 minutos depois da última, 5 minutos depois da última. Então, ou seja, a cada 5 minutos cria-se um ponto no gráfico. Tá? Isso é o tempo gráfico. Tempo gráfico diário, ele me mostra cada bolinha um dia. Então, ontem eu estava aqui em cima, hoje eu estou aqui embaixo, amanhã pode ser que eu esteja lá em cima. Então, cada bolinha é um dia. Tempo gráfico mensal, embora não é tão comum fazer isso, mas cada bolinha seria um mês. De minuto, tempo gráfico minuto, quem opera day trade, opera muito no gráfico de 2 minutos ou até mesmo 5 minutos. Então, cada bolinha dessa vai ser cravar o preço 2 minutos, a cada 2 minutos o gráfico se modifica. Tá? Tendências, eu vou falar mais na frente, nos próximos slides eu vou explicar o que é tendência, suporte e resistência, momento de compra e de venda e especulação. Então vamos lá, tendência. O que é tendência? O gráfico ele me mostra, tá? No gráfico eu percebo a tendência. Se uma tendência de alta, os picos
são sempre ascendentes. Então, sempre um pico de alta vai ser maior do que a última alta. Então, olha só, esse primeiro exemplo aqui, olha, eu tenho um pico. O pico é o ponto mais alto do gráfico. O pico seguinte, ele é mais alto do que o anterior. E o pico seguinte, o terceiro pico aqui, ele é mais alto do que o penúltimo, do que o último. Então, ou seja, isso aqui é uma tendência de alta que eu consigo enxergar no gráfico. Legal? Tendência de baixa é a mesma coisa, só que invertido. Os picos e valores são decrescentes. Eu começo a analisar o gráfico num preço mais alto, ele cai, aí ele depois sobe mais um pouquinho, só que o pico ainda é mais baixo do que o preço anterior. E depois ele cai de novo e sobe, mesmo assim o pico é mais baixo do que o pico anterior. E assim vai por diante. Então essa é uma tendência de baixa. E aqui no último eu tenho uma tendência lateralizada, que é quando os picos vão se mantendo quase na mesma linha. Por que eu falo quase na mesma linha? Não é perfeito, né? Mas eles estão com uma variação muito pequena de valores para cima ou para baixo. Ele tende a andar de lado, quer dizer que o mercado está numa tendência lateralizada. Suporte e resistência. Esse daqui é uma técnica extremamente utilizada por quase todos os investidores profissionais ou não, tá? Eles utilizam a estratégia, a técnica de suporte e resistência. Entender o que é suporte e resistência é primordial na análise grafista, na análise técnica. Começando pelo suporte. Quando o preço, lembrando mais uma vez, isso aqui, olha, essa subida, descida, subida, descida, subida, descida, a cada pontinho desse daqui, que ele vira para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo, é a variação dos preços, legal? Se o preço ficar movimentando aqui, ó, ele bate numa linha, num vale que a gente chama, numa linha imaginária, tá? Ele sobe de novo, depois ele volta próximo do preço de vale anterior. Depois ele sobe de novo, volta e bate de novo. Eu posso criar uma linha, eu traço uma linha aqui que eu chamo ela de suporte. Quer dizer que toda vez que o preço daquela ação chega naquele preço, ele bate, o valor de uma ação chega naquele preço, ele chega ali, bate na linha imaginária e sobe. Depois ele volta a descer, bate naquela linha e sobe de novo. Eu chamo aquela linha de suporte, está criando um suporte para o preço daquela ação. A mesma coisa acontece lá em cima, na parte de cima do gráfico, que é a resistência, uma outra linha que eu traço, que liga todos os picos. Então lá embaixo eu tenho vale, lá em cima eu tenho pico, eu ligo os picos anteriores e traço uma linha imaginária. Aquela linha é a resistência. Toda vez que o preço bate naquela linha, ele não consegue subir mais. Existe uma força vendedora que joga o preço para baixo. Então, eu tenho suporte lá embaixo e resistência lá em cima. O que acontece se ele romper essa linha de resistência? Quer dizer que a força vendedora não foi o suficiente para mandar o preço lá para baixo. E ela rompeu. Nesse momento, entra todo mundo comprando. Por quê? Conseguiu, de acordo com a análise grafista, a maior parte das técnicas, conseguiu romper a resistência. É um excelente momento de entrada. Tá? E aí, nesse momento, a linha que era de resistência, naturalmente, ela começa a virar suporte. Toda vez que o preço sobe e desce, ele bate naquela antiga resistência e vai criar ali um suporte. Ele vai bater e não vai cair mais do que aquilo, vai subir. Pode até bater de novo numa resistência lá em cima e vai descer, mas ele vai bater no suporte lá embaixo e vai subir. Então, a linha que antes era resistência vira suporte e eu elevo a minha linha de resistência lá para cima. Tá? Então, linha de suporte e de resistência são linhas imaginárias que a gente traça no gráfico para a gente conseguir fazer análises. E aí uma pergunta, nesse momento aqui, olha, esse daqui é um momento, lembrando que quando chega aqui eu não sei o que vai acontecer, né? Eu não sei o que vai subir ou o que vai descer. Qual que é o momento é de quê? De comprar ou de vender? Eu vou responder porque... Alguém sabe responder aqui? Alguém quer responder? Então tá, vou responder. Não dá para saber se é para comprar ou para vender. O ideal é esperar o próximo ponto do tempo gráfico. Então eu vou esperar, eu não vou comprar ou vender exatamente neste momento que ele bate na linha, porque eu não sei se ele vai continuar sendo uma linha de resistência para jogar o preço para baixo, ou se ele vai transpor aquela linha, virando então suporte e vai subir. Então, o que acontece? Neste momento, eu tenho que esperar o próximo tempo gráfico. Se o próximo for para cima, eu posso ir lá e comprar, porque eu transpus aquela linha de resistência e fazendo virar suporte. Ou se bater e começar a descer, ou seja, se o próximo
ponto no gráfico for para baixo da linha de resistência, eu posso vender tranquilo, porque eu sei que o preço vai cair. Especulação. Gente, análise gráfica técnica é extremamente especulativa. Nada dá certeza de que o preço, que o valor, quando transpor a linha de resistência, o preço vai subir, nada nos garante. Só que é o seguinte, como é geral divulgado, é geral ensinado, é geral aprendido que essa análise técnica geralmente acontece, todo mundo entra no movimento. Então, acontece como se fosse um efeito manada. O preço de uma ação atravessou a resistência, todo mundo entra comprando, naturalmente o preço vai subir. Então, isso é especulação pura. Análise gráfica é especulação pura, é tentar prever o futuro, isso é especulação. Especulação é eu prever o futuro, é não ter tanta base fundamentalista da minha empresa e entrar numa ação, numa operação, sem saber, sem me basear em teoria, sem me basear em nenhum tipo de análise sustentável, sabe? E eu vou lá e entro na operação. Isso é pura especulação. Análise grafista é isso. Análise fundamentalista é o contrário da análise grafista. Né? Aqui eu tenho que estudar características financeiras de uma empresa antes de entrar, antes de comprar a ação dela. Nesse caso, eu analiso perspectivas de crescimento, fluxos de caixa, market share, tamanho da dívida e o risco daquela empresa. Então, por exemplo, essa empresa ela está ampliando o mercado, vamos considerar market share, ela está engolindo os concorrentes, ela está adquirindo os concorrentes e colocando para dentro dela, ela está ampliando o market share dela, se isso estiver acontecendo. Olha que maravilha! É excelente você fazer parte de uma empresa dessa. Então, você vai lá com uma análise fundamentalista. Qual que é o seu fundamento? Opa, essa empresa que eu estou analisando aqui está comprando os concorrentes e está aumentando o market share. Vou comprar a ação dela. Todos os balanços, os fluxos de caixa de empresas abertas no mercado, na Bolsa, existe a transparência, é obrigado a ser exposto. Então, vocês conseguem entrar e ver o fluxo de caixa. Você entra numa empresa, vê um fluxo de caixa extremamente negativo, só está dando prejuízo, mês após mês. Você vai entrar numa empresa dessa? Não rola. Né? Então, ou seja, quando você faz uma análise fundamentalista, você se baseia em números daquela própria empresa para poder tomar sua decisão de entrar ou não naquela empresa, comprar ou não a ação daquela empresa. Legal? E normalmente existem, dentro da análise fundamentalista, dois tipos de análises que são extremamente fundamentais. Tá? Fundamentos macroeconômicos e individuais. Quando eu citei se uma empresa está comprando outras empresas, ou o fluxo de caixa dela está negativo, enfim, isso é uma análise individual daquela empresa. Só que existem empresas que são extremamente sensíveis ao mercado macroeconômico. Tá? Então, de acordo com, por exemplo, existem empresas que são sensíveis à inflação. Todas são, né? Mas existem algumas que são mais sensíveis à inflação. Então, se a inflação subir, sensibilidade para positivo ou para negativo, tá? Se a inflação subir, ela pode quebrar, ou o contrário, ela pode dobrar de tamanho porque a inflação está subindo. Entendeu? Então, existem esses fundamentos macroeconômicos que eu tenho que analisar a economia. Pode ser que uma informação de um presidente, uma notícia falsa ou verdadeira que o presidente dê, altere o rumo dos números daquela empresa. Isso é análise fundamentalista? Não. Não. Por que não? A empresa ela não vale mais ou menos porque um presidente foi lá e falou alguma asneira sobre ela, e aí o preço dela caiu. Não quer dizer que aquela empresa vale menos. Então, isso não é uma análise fundamentalista. A análise fundamentalista tem que ser baseada em números. Legal? Então, macroeconômicos ou individuais. Vantagens e riscos da análise do investimento em ações. Tá? Nesse caso aqui, eu vou generalizar, porque as vantagens e os riscos aqui são gerais para o mercado de renda variável. Tá? Então, quais são as vantagens e os riscos? É uma linha muito tênue. Quase sempre, a vantagem de investir na renda variável é o maior risco de investir na renda variável. Vamos lá. Por exemplo, a principal diferença entre renda variável e renda fixa. Na renda fixa,
Quando eu faço um investimento, um aporte, que seja títulos públicos no Tesouro Direto, ou que seja CDBs atrelados ao CDI, eu compro uma porção de títulos públicos, por exemplo, ou privados, já sabendo quanto eu vou receber, já tendo alguma coisa fixa, ou sabendo quanto eu vou receber, ou sabendo o percentual de valorização do meu investimento. Um dos dois. Então, eu faço um investimento sabendo, de forma fixa, o valor que eu vou retirar daqui um período, daqui 2 anos, 3 anos, 10 anos ou 1 ano. Então, eu entro já sabendo quanto que eu vou retirar. Ou, se não, eu sei, no mínimo, quanto vai valorizar. Tá? Porque é atrelado a algum indicador, algum índice macroeconômico. Então, essa é a renda fixa. A renda variável é o oposto disso. Tá? Ela não é fixa a nada. Então, ela não existe nenhum tipo de garantia. Isso é vantagem ou isso é risco? Isso é os dois. Né? Porque existe a vantagem de eu ganhar mais do que se eu estivesse na renda fixa, porque investir em uma ação, o mais normal de acontecer é subir, inclusive, tá, gente? É muito normal subir. E quase sempre sobe mais do que a renda fixa. Então, ou seja, é uma vantagem enorme eu comprar a ação de uma empresa ou de várias empresas, porque eu vou conseguir ter um rendimento positivo, né? Eu vou conseguir ter uma valorização. Só que isso não é garantido. E aí entra o risco. Porque pode ser que rolou pandemia lá em março, né? Tá rolando pandemia. Legal. Legal não é legal. Mas o que rolou lá em março do ano passado aqui no Brasil? No dia 22 em específico, houve uma debandada enorme das pessoas, dos investidores, principalmente estrangeiros, saíram das ações nacionais. E nós também brasileiros, por medo, começamos a vender as nossas ações. Jogou o preço lá para baixo de todas as ações. Foram praticamente 60 dias de puro declínio. Empresas começaram a valer ações. Preço da ação começou a valer a metade do preço normal, do preço anterior. Isso quer dizer que a empresa vale a metade do que ela valia há 2 meses atrás? Não, o preço da ação. Então, eu estou desvalorizado, eu estou com o meu capital investido nessas empresas que estão valendo menos, então eu tenho a metade do meu capital investido. Eu antes tinha 100, agora tenho 50. Então, isso é um risco que eu corro quando eu invisto em renda variável. Então, é a volatilidade. Ao mesmo tempo que a volatilidade dos preços, que hoje pode estar 1, amanhã está 2, depois de amanhã está 10, no final da semana que vem está centavos. Pode ser que isso aconteça. Isso é volatilidade. É uma vantagem para você ganhar mais e é um risco, porque você pode ter prejuízo. Claro que você só tem prejuízo se você desmontar a sua operação, se você sair da sua operação. Então, se você comprou uma ação, ela caiu o preço, não quer dizer que você perdeu dinheiro, não. Você só vai garantir que você perdeu dinheiro se você for lá e vender. Se você segurar, ficar com ela na sua mão, guardadinha dentro da gaveta, lá no seu home broker, quer dizer que, se ela subir, você voltou a estar operando. Então, se você não executar a sua operação lá embaixo, no preço abaixo do que você comprou, você não está tendo prejuízo. Gravem isso. Tá? Uma vantagem enorme das ações é a diversificação de carteira. Tá? Porque eu posso comprar ação de um segmento de economia que está subindo. E posso comprar de um que está descendo agora, mas que no futuro ele vai estar subindo. Então, eu tenho esse tipo de vantagem de diversificação de carteira quando eu invisto em ações. Um exemplo, as empresas de tecnologia no ano passado, principalmente as norte-americanas, deram um boom, subiram. Enquanto isso, as de educação tradicional caíram demais. Agora está acontecendo a inversão. As empresas de educação estão com a ação subvalorizada, muito abaixo do que as empresas de fato valem. E as empresas de tecnologia estão com o preço acima do que de fato elas valem. O que vai acontecer? Os preços das empresas de tecnologia vão cair e o preço das empresas de tecnologia vão subir. Então, ou seja, se eu sou dono das duas, eu estou ganhando nas duas pontas. Porque nunca cai o tanto que a outra sobe. Gravem isso também. Então, diversificar a carteira é uma das vantagens quando eu trabalho com ações. Ou, na verdade, com renda variável. Legal? E os rendimentos. Mais uma vez.
Então, vamos concluir aqui essa parte. Então, os rendimentos de um investimento em renda variável, do mesmo lado, a linha tênue, do mesmo lado que eu tenho vantagens que eu vou ganhar mais, posso ganhar mais do que na renda fixa, existe o risco de ganhar menos. Por quê? Por causa da volatilidade e, de fato, a variação. Ela não é fixa, né? Ela vai subir e vai descer de acordo com os preços da ação, de acordo com a macroeconomia, de acordo com os indicadores internos. Quanto custa investir em ações? É bem interessante. Antigamente, quando eu comecei, só era possível investir em lotes de 100. Não existia ainda o mercado fracionário. Então, uma ação que custa, um exemplo, Petro, se não me engano, hoje está... Eu nem sei onde está meu telefone. Petro está a R$29, algo em torno de R$30 hoje, a ação da Petro. Antigamente, eu só podia investir em um lote de 100 ações de 30. 100 vezes 30, R$3.000. Então, eu tinha que fazer uma operação única de R$3.000, ou mais de 3.000, 6.000. Variações de 100 lotes. 100, 200, então 3.000, ou 6.000, ou 9.000. Hoje, eu posso entrar com ações no mercado fracionário, que vende ações individuais. Então, para eu ser um acionista da Petrobras, basta que eu tenha R$29. Eu consigo comprar uma ação da Petrobras. Existe prejuízo em comprar uma ação? Nenhum. Zero prejuízo em comparação com o lote de 100, tá? Quem tem um lote de 100, o preço é mais alto? Não. A cotação, ela não é idêntica, tá? Mas ela é paralela. Então, se uma subir, a outra vai subir. Se uma descer, a outra vai descer. Legal? Então, o mercado fracionário hoje abriu demais a possibilidade do pequeno investidor, pessoa física, que tem ali só R$100 por mês para poder investir, ele pode entrar investindo, ele compra 3 ações da Petrobras todos os meses. Então, ou seja, o mercado fracionário torna viável para que o pequeno investidor, nós, pessoas físicas, possamos investir em qualquer empresa. Tá? Existe empresa aqui, a Cogna, que eu comentei com vocês, de educação, por exemplo, ela está cotada, a ação dela, antes da pandemia, estava acima de R$20. Depois, agora com a pandemia, está R$4. Então, com R$4 você compra uma ação. Um lote de 100 custa R$40. Olha que bacana. 100 ações, 400, desculpa, R$400. Então, se eu tenho ali R$400 na poupança, eu tiro de lá e compro Cogna hoje, amanhã, ou semana que vem. Não estou falando para comprar, não, tá? Mas é uma possibilidade. Então, ou seja, é possível o mercado fracionário. Então, existe o custo de compra do produto, da ação, né? Que eu vou gastar um preço para o valor da ação. Ok? Nada mais justo. E agora começam os custos dentro da operação. Taxa de corretagem fixa. Normalmente, as corretoras cobram um valor fixo pela operação. Então, se eu comprar 100 lotes de Petrobras, 100 ações, que é um lote de 100 de Petrobras, eu vou pagar R$10. Se eu comprar uma única ação fracionada, eu também vou pagar R$10, valor fixo. Se eu comprar 1.000 ou 1 milhão de ações da Petrobras, eu vou pagar R$10. Tem um valor fixo, que é a corretagem. Tá? A maior parte das corretoras hoje não cobram mais essa corretagem. Percentual sobre o valor operado. Tem algumas empresas que cobram sobre o valor, algumas corretoras que cobram sobre o valor operado. Tá? Pode cobrar, além da taxa de corretagem fixa, cobrar ainda o valor sobre o valor operado. Tá? Ou só cobrar um desses dois. E aí, se eu estou investindo R$100.000 e pago um percentual de 0,1%, vou pagar um valor muito mais alto do que quem pagar 0,1% sobre R$1, sobre R$10. Tá? Nesse caso, fica até mais justo do que a taxa de corretagem fixa, ok? E existe também a custódia. Existem algumas corretoras que cobram por custodiar, por armazenar as suas ações. Então, porque o que acontece? Antigamente, lá nos primórdios, eu nem passei por isso, comprava-se ações e pegava-se papéis. Ou seja, eu ia até a Bolsa de Valores, ou até mesmo a própria empresa, e pegava um papel que me falava que eu era dono de um percentual daquela própria empresa, e guardava aquele papel. Né? E aí as corretoras hoje cobram para guardar esses papéis fictícios dentro dos servidores dela. Na verdade, né, é uma forma de rentabilizar a operação. Então, quanto mais ações você tem, mais você paga de custódia para as corretoras. Existem corretoras que não cobram essa custódia. Ok? Imposto de renda.
15% sobre o lucro. É isso mesmo. Só sobre o lucro, ok? Então, ou seja, imposto de renda acaba com o seu dinheiro, é mentira. Tem gente que fala assim, imposto de renda acaba com o meu investimento. É mentira. Mais uma vez, eu já falei isso no último encontro. É mentira. Imposto de renda não acaba com o seu lucro, tá? É 15% do seu lucro. E tem um detalhe, é só do lucro, tá? E tem um detalhe, só se você operar mais de 20 mil reais por mês. Então, se você comprar, e somando compra e venda, tá? Compras e venda, mais do que 20 mil reais, aí você paga os 15% sobre o seu lucro, só se tiver lucro. Se não tiver lucro, não paga imposto, tá? E se você operar menos do que 20 mil reais, você também não paga imposto, você fica isento. Você é isento de pagar imposto se você operar menos de 20 mil reais por mês na B3, na Bolsa de Valores brasileira. Ok? Vamos lá. Como investir em ações de forma fácil? Eu acho que todo mundo sabia que eu ia falar da Warren, né? Mais uma vez, não ganho nada com isso. Ganho brindezinhos, só brindes, tá? Na última apresentação, nós tivemos 7 inscritos e 4 que colocaram dinheiro mesmo lá na Warren, botaram dinheiro. Então, a gente consegue ir acompanhando quem se inscreve, quem passa pelo perfil, quem que investe dinheiro. Pode ficar tranquilo que a gente não sabe quanto que as pessoas investem. Eu não tenho acesso a isso. Eu só sei em que passo que a pessoa está dentro da plataforma. E aí, dessas 7 que se cadastraram na Warren, que abriram conta, todas as 7 foram autorizadas a operar, tá? Foram aprovadas, as contas foram aprovadas, foram abertas, e 4 dessas 7 pessoas já colocaram dinheiro. Então, ou seja, mais uma vez, eu vou mandar o link de novo lá no grupo, abram a conta pelo meu link, que vocês vão ter descontos, eu vou ganhar uns mimozinhos, xícara, carteira da dobra, camiseta, essas coisinhas. Eu indico a Warren, não é porque eu vou ganhar alguma coisa, é porque eu estou curtindo muito e essa empresa está me representando. Tá? Eu estou curtindo. O Tito é fantástico, é o CEO da Warren. Estudei a história dele, o case dele inteiro. Ele é um cara fantástico. Enfim, como investir em ações de forma fácil? Abrindo a conta no Warren. Tá? Lá dentro, no último encontro, eu falei para vocês, renda fixa. Existem fundos dentro da Warren de renda fixa. Então, você já entra sabendo quanto você vai ganhar. Só que aqui nós estamos falando de renda variável. E a Warren também vai te atender nesse momento do investimento em renda variável. Como? Através dos fundos Tem como investir em ações específicas, tá? Eu vou até mostrar para vocês que eu montei um fundozinho meu, montei um fundo meu. Mas existem os fundos, porque quando eu falo de facilidade, o ideal é que você deixe que as pessoas que entendam faça tudo aquilo que eu acabei de explicar, né? Faça análise... Desculpa, gente. Então, para falar que algo é fácil, não adianta eu virar para vocês e falar que tudo isso que eu expliquei é fácil, né? Porque não é fácil. Fácil não é. Fazer uma análise gráfica, fazer uma análise fundamentalista de entender balanço de empresas, não é fácil. Só que, fazendo um mexão, garoto propaganda Warren, a Warren facilita isso para vocês, entrega isso pronto para vocês. Então, ela tem pessoas que ficam o dia inteiro fazendo exatamente análises grafistas e técnicas e fundamentalistas para poder montar os fundos e te entregar de mão beijada falando, compre isso aqui. Quer dizer, compre isso aqui não, bote seu dinheiro aqui porque quem compra sou eu, né? Eles. Então, eles fazem tudo por vocês. Detalhe, não cobram custo de administração, não cobram análises, não cobram nada. Cobram custo dado percentual de 0,3% anualmente sobre o seu valor investido. 0,3%, ou seja, isso tira centavos, gente. Eles não cobram para administrar seu dinheiro, eles não cobram para fazer as análises para vocês, para se indicar as empresas. Então, ou seja, isso é fácil. E aí, como, Maico, então? Eles já criaram fundos fantásticos, gente. A cada dia que passa, eu me surpreendo ainda mais com o Warren. Eles criaram fundos de empresas. Então, em vez de eu só tenho R$1, por exemplo, eu tenho R$1 só para investir. Se eu tenho, não, R$1 que não dá para investir quase em nenhuma empresa com R$1. Mas se eu tenho R$30, eu consigo investir ali em 5 empresas, por exemplo. Tá? 6 empresas de R$5. Tem o BMG, tem a Cogna, tem um monte de empresinha de menos de R$5. Só que eu vou ter uma ação de cada uma e vou ter só 6 empresas. A Warren, ela criou um fundo.
vários fundos, que ela juntou várias empresas e você com R$ 1 pode ser dono de todas essas empresas. Isso são os fundos. E aí, ela criou fundos temáticos. O Warren Green. Warren Green, ela só é composta de empresas sustentáveis, empresas que são preocupadas com o planeta, empresas que têm a responsabilidade social e ambiental. Então, são empresas sustentáveis, empresas comprometidas com o futuro do planeta. É o Warren Green. Gente, olha só para vocês terem uma ideia, a Bovespa teve um rendimento no último ano, nos últimos 12 meses, de algo em torno de 15%. Eu estou chutando, viu, gente? Estou chutando, não olhei antes, mas deve ser algo em torno de 15%. O Warren Green teve de 45%. 3 vezes mais retorno financeiro para vocês do que se tivesse atrelado ao indicador da Bovespa, ao indicador da própria Bolsa de Valores brasileira, tá? Ao Ibovespa. Ela criou um fundo de empresas com foco em equidade, em equidade de gênero. Então, ela só coloca nesse fundo só empresas comprometidas com igualdade de gêneros. Quantidade de mulheres que trabalham ali, o quadro administrativo, o quadro societário dentro dos empreendedores, dentro da cúpula administrativa, tem mulheres? Se tem, está dentro do Equals. Se não tem, não está dentro do Equals. Gente, o Equals subiu mais de 50%. Quem comprou uma ação de R$100, de R$1.000 tem R$1.500, de 10 mil tem R$15.000 em 12 meses, 50%. Em comparação com 15 do indicador Bovespa. 15 é excelente, viu, gente? 15 é excelente, tá? Não estou questionando isso, não. Mas 50% foi o que subiu o Equals, tá? Que é um fundo de ações da Warren que valoriza a igualdade de gêneros, igualdade de salários, igualdade de cargos, igualdade de funções, enfim. Tem o fundo Tech, que só investe em empresas de tecnologia. A maior parte desse fundo tech são de empresas norte-americanas. Nesse tech tem Google, Facebook, LinkedIn, Uber, Netflix, tudo está nessa empresa de tecnologia, está nesse fundo de tecnologia. Fundo tech, nos últimos 12, está crescendo pouco, tá? Cresceu 9%, 10%, se não me engano. No máximo 11%, esse fundo tech. Não, acho que é 9 mesmo, 9% fundo tech, só de empresas de tecnologia. Fundo games, só de empresas de games. A maior parte é norte-americana também, aqui no Brasil temos muito poucas empresas abertas no mercado, né? Com produto games, a maioria norte-americano e asiáticos, né? Empresas japonesas, chinesas, coreanas, né? Que são as quem cria jogos de fato. Então, comprando esse fundo aqui no Brasil, através da Warren, você está investindo em empresas coreanas de jogos, que criam jogos, né? E outra, tem percebido que é um mercado extremamente sustentável, o mercado de games. Com pandemia, sem pandemia, com crise política, sem crise política, com guerra, sem guerra, o mercado de games só sobe. Incrível. Foi por isso que eu entrei nesse daí também. E criei o Mickey Minas. O Mickey Minas, eu criei um fundo, então, ou seja, esses fundos que eu citei ali, o Green, o Equals, o Tech e o Game, são de empresas, de fundos criados por empresas que o Warren separou. A Warren analisou. Eu criei, ou seja, então eu estou mostrando que dentro do Warren é possível você entrar com R$1, R$2 nessas empresas, sendo dono de todas essas empresas. Mas você também pode montar sua própria carteira. Eu montei uma carteira para mim, porque eu vi que nenhum desses fundos deles tinha empresas que eu curto, empresas mineiras, empresas que eu gosto daqui de Minas. MRV, a própria Cogna, Copasa, Semig, Vale. Se bem que a Vale está no Equals? Não, em alguma dessas a Vale está. Mas enfim, Vale, BMG, foram 10. Enfim, eu montei uma carteira que é como se fosse um fundo meu, que aí quando eu invisto R$10, a própria Warren distribui nas minhas empresas, nas empresas que eu coloquei nessa carteira. Então, ou seja, mais uma vez, ponto positivo para o Warren, vale a pena demais. Antes de operar na Warren, quem me conhece também sabe, eu operava na Rico. Então, eu operei também na XP, operei na Ativa, operei basicamente nessas, tá? E em comparação com todas essas, a Warren sem dúvida, com mais vantagens em todos os quesitos.
Em relação à plataforma, ainda perde para todas essas que eu falei, tá? Em plataforma. Mas para o pequeno investidor, estou falando de home broker, tá? Ferramenta, plataforma de home broker. A Warren é bem fraquinha de home broker. Só que para todos vocês aqui, atende perfeitamente, sem contar a variedade de funcionalidades que as outras não nos dá. Legal? Agora, uma breve história de como foi a minha trajetória de investidor e por que vocês vão analisar se vale a pena seguir ou não. Independência financeira é algo que todo mundo sonha, está aí escrito em tudo quanto é livro de finanças, de autoajuda, fala sobre a independência financeira. O que é a independência financeira? É eu ter um investimento que o rendimento desse investimento, desse capital investido, mensalmente paga todas as minhas contas, sem eu precisar trabalhar por isso. Isso é independência financeira. Eis que vos falam, atingiu esse ano a independência financeira. Vou continuar trabalhando, porque eu faço o que eu adoro, eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço. Tá? Se o Márcio está presente na reunião aí? Vou continuar porque eu amo, mas a independência financeira, as minhas contas hoje fixas, viagens, quando eu falo isso, gente, é o meu orçamento inteiro, tá? As minhas viagens nacionais ou internacionais, compra de carro, enfim, lazer, e além das contas fixas também, tudo é pago pelo rendimento dos meus investimentos. Então, ou seja, foi uma coisa que eu construí ao longo da minha trajetória de investimentos, tá? Errei pra caramba, e é onde, inclusive, eu vou comentar aqui agora, mas eu até estou estendendo, eu até vou continuar fazendo aportes durante mais 2 anos para poder ampliar mesmo, para fazer uma ampliação. Então, ou seja, vale a pena fazer isso, tá? Começar lá no Warren Simples, fácil, ou em qualquer outra plataforma, comece em outra plataforma. A Clear também é muito boa, tá? Muito, muito bacana. Como que eu comecei? Comecei lá com... Deixa eu fechar esse trem aqui. Até porque eu tô com... voltando aqui. Alguém quer falar? Alguém abriu o microfone? É normal, mais ou menos lá. Não, pode voltar, né? Como que eu comecei? Quando eu tinha algo em torno de uns... Eu trabalho na empresa dos meus pais, comecei a trabalhar na empresa dos meus pais com 13 anos de idade. E aí, querendo ou não, comecei a ter meu dinheirinho ali com 13, 14, 15 anos, já tinha um dinheiro, até guardado, inclusive. Tá? E eu comecei a estudar sobre investimentos, já com 15 anos, gente, eu comecei a estudar sobre investimentos. E tudo era só imóveis, imóveis, imóveis. Eu ia conversar com meu pai falava, compra imóveis, imóveis. Eu sempre detestei imóveis. Eu nunca curti o investimento em imóveis. É uma coisa meio que minha mesmo, sabe? Eu não gosto, eu não curto, eu não vejo potencial, eu não acho que hoje quem compra terra não erra, né? Hoje tem grandes chances de eu comprar uma casa, um apartamento, um terreno, um lote, um sítio e desvalorizar, existe essa possibilidade. Então, ou seja, eu nunca curti isso lá há 20 anos atrás, eu já não curtia, porque eu não enxergava potencial no mercado imobiliário, eu enxergava potencial no mercado financeiro. E aí li o livro, e aí tudo que se falava era imóveis, e eu detestava imóveis, não queria. Foi quando eu busquei outras alternativas. Então eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. Foi um divisor de águas, quem me conhece sabe que eu sempre indico nas minhas palestras, nos meus treinamentos, o livro Pai Rico, Pai Pobre. Foi um divisor de águas para mim. Leiam. Só que, infelizmente, Robert Kiyosaki foca mais no investimento imobiliário, que foi assim que ele conseguiu ficar milionário, com investimentos imobiliários e baseado, inclusive, em brechas da lei tributária dos Estados Unidos. Tá? Então, Robert Kiyosaki, inclusive, explica algumas estratégias para você ganhar dinheiro de acordo... não é burlando, né? Porque a lei te assegura isso. Mas com brechas ali na lei tributária. Mas isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é muito difícil, é muito mais difícil. Tá? E eu tive a oportunidade, no meu penúltimo período da faculdade, fazer uma visita à Bovespa. Ela ainda nem tinha virado museu, não. Embora já não existiam as operações da forma que quase todo mundo vê fotos aí, aquele balcão, um painel lá em cima, os caras gritando com o telefone na mão, aquilo desde 2006, eu fiz a visita em 2005, se não me engano. Desde aquela época já não existe. Então, ou seja, 15 anos
que virou um museu. O Bovespa virou um museu e uma escola de investidores, se não me engano. E aí eu tive a oportunidade de visitar a Bovespa nesse período de transição, que ela ia deixar de ser o local de balcão de operações ia virar um museu. E eu visitei, eu curti muito, e você estuda a história daquilo, e você começa a entrar, e eu fui percebendo que aquilo fazia parte de mim. E aí voltei de lá, inclusive, voltei da Bolsa de Valores, na época, tinha 20 anos. Voltei falando assim, vou ser day trade. Pronto, virei day trader agora e eu quero só operar na Bolsa. Frustração total, gente. Aquela coisa aconteceu. Eu ganhei dinheiro num dia e achei que eu ia ficar multimilionário. Na época, eu tinha um carro até legal, um carro bonitinho, vendi o carro e botei tudo tudo para operar day trade, comprando e vendendo ações, e na verdade não eram ações, eram índice, era mercado futuro, é o indicador, é o índice de mercado futuro. Perdi praticamente, não tudo, todo o valor do meu carro na época, mas não ganhei. Fiquei, se não me engano, 6, 7 meses sem ganhar dinheiro. Pensei assim, beleza, continuei estudando, vou fazer swing trade, aquelas operações de curto prazo, não é dentro do mesmo dia, mas uma semana, no máximo um mês, no máximo, nem ficava posicionado um mês. Swing trade, maravilha, vou ganhar dinheiro, vou continuar sendo trader. Frustração total mais uma vez. Foi aí que sim, perdi todo o dinheiro, perdi tudo. Eu tinha carro, pegava meu dinheiro, inclusive que eu trabalhava, e colocava tudo nas ações e perdendo. E aí foi quando eu percebi que análise grafista, que era o que eu fazia para fazer as operações day trade ou swing trade, para o meu perfil não encaixava, tá? O meu perfil, ele é de falso desinteressado. É aquele cara que bota dinheiro, compra uma ação, esquece que ela existe, deixa guardadinho lá, esquece que ela tá lá. E foi assim, a longo prazo, que eu consegui montar a minha independência financeira, esquecendo. E isso só tem 10 anos, viu, gente? Quando eu falo só, porque em 10 anos você montar um patrimônio que vai bancar suas despesas para o resto da sua vida sem acabar, porque o patrimônio não acaba, viu, gente? Ele banca suas despesas só com os rendimentos dele, ou em dividendos. Eu baseei mais em dividendos e renda fixa para poder montar a renda mensal. E 10 anos é pouco para construir isso, é muito pouco, tá? Então, o que aconteceu? Foram aportes mais altos. Mas se eu tivesse começado lá atrás, com os 20 anos, já fazendo a vida de falso desinteressado, compra uma ação, deixa parado. Ou compra um fundo, a Warren está aí para facilitar. Na minha época não existia Warren, né, gente? Então, entra num fundo, vai botando ali R$100, R$200, até mesmo, né, com pouquinho dinheiro, eu já estaria com o mesmo volume que eu estou hoje, que eu tive que me sacrificar muito para poder chegar no volume que eu cheguei hoje. Ou, se não, eu teria atingido isso antes dos 30 anos. Hoje eu tenho 36 anos e eu conseguiria, de fato, ter atingido antes dos 30, com 27, 28 anos, eu conseguiria ter atingido... Não, mentira, não conseguiria não. Conseguiria não. De acordo com no que eu aportava, não conseguiria não. Atingir a independência lá com os 27 não. Mas uns 30 e poucos eu conseguiria, se eu tivesse começado já no longo prazo, botando pouquinho dinheiro que eu não vou ter necessidade. Então, é a indicação que eu faço para vocês. Caso alguém esteja pensando em day trade, swing trade, tudo bem, faça. De vez em quando eu faço alguns para brincar, tá? Eu faço day trade, scalper, que são operações de dentro de 4 minutos, eu faço também. Mas é só para brincar. Com pouquinho dinheiro que eu posso perder, que não tem problema, como se fossem apostas. Mas para você ganhar dinheiro e fazer sua independência financeira, longo prazo. Alguns números, gente. Isso aqui eu peguei hoje de informações se não me engano, do mês passado, tá? 74% dos investidores na Bolsa de Valores brasileira são homens. Cadê as mulheres? Aqui na sala nós temos 14 participantes. Quantas mulheres? Fiquei até curioso para saber o interesse. Olha, 1, 2, 3. A maioria são mulheres, ó, que maravilha. A maioria esmagadora é mulher. Que bacana, fiquei feliz. Então, ou seja, 74% dos investimentos na Bolsa de Valores são homens. E olha que engraçado, as mulheres, o restante que é os 26% que são mulheres, têm 2 vezes maiores rendimentos do que os homens. Olha que bacana, as mulheres têm 2 vezes maiores rendimentos que os homens. Tá aí, gente. Esse fundo Equals lá, ele não é bobo, é nada. Ele sabe que botar mulher para administrar as empresas é melhor do que botar homens. Voltando aqui. Homens desistem 2 vezes mais rápido
Homens desistem 2 vezes mais rápido de uma operação. Isso aqui foi contado em 6 meses. Então, a quantidade percentual de homens que abandonam a Bovespa depois que começarem em menos de 6 meses é 2 vezes maior do que a quantidade de mulheres que abandonam. É claro que, inclusive, esses 2 tópicos aqui, o segundo e o terceiro, um explica o outro, um alicerça o outro, né? Se a mulher ela desiste menos do que o homem, claro que ela vai ter maior rendimento, porque eu já falei aqui para vocês, gente, investimento em bolsa de valores é a longo prazo. Vocês podem até tentar ganhar dinheiro de um dia para o outro, igual eu tentei, mas o sucesso é muito mais complicado, muito mais difícil e é quase certo o fracasso. 60% dos investidores... Olha que interessante. Olha que isso aqui que interessante. Olha, será que investir na Bolsa de Valores é para quem é milionário? 60% dos investidores na Bolsa de Valores brasileira tem renda mensal familiar abaixo de R$4.000. Familiar, gente. Então, quando eu somo o salário... Se eu moro com os meus pais, né? E eu somo o salário do meu pai, mais da minha mãe, mais o meu, mais do meu irmão, não pode ultrapassar 4.000 para poder entrar nesse número de 60% aqui, ó. E mesmo assim eu invisto na Bolsa de Valores. Olha que bacana, gente, entender isso. Isso aqui mudou nesses últimos 3 anos, porque antigamente não. Antigamente era só quem tinha bala na agulha que fazia os investimentos. Hoje não. Hoje, se eu ganho um salário mínimo, eu invisto na Bolsa de Valores. É incrível, né? E olha só que interessante. R$660 é o valor médio do primeiro investimento. Eu sou a favor do aporte mensal. Inclusive, hoje eu faço isso. Quando eu recebo meu salário, eu tiro um percentual dele e já aporto. Todo mês, inclusive até automático. Sai da minha conta automático sem eu ver. É o que eu indico, até o Pedro Fontes, no último encontro, falou que faz isso também, né? Ele deixa o banco ir lá e esconder o dinheiro dele. É uma forma dele ter a disciplina de não gastar aquele dinheiro. Já esconder já é fazer o investimento. E é isso que eu faço também. Um percentual do meu dinheiro sai. Então, o aporte mensal, tá? O aporte mensal pode ser muito abaixo de R$660. Pode ser R$100, pode ser R$50, tá? Agora, a pesquisa mostrou que R$660 é o valor médio do primeiro investimento. Então, quase sempre eu junto um dinheirinho antes, né? Eu não começo ali com 100, eu já vou juntando de 100 em 100 até fazer uns 660 e faço o primeiro investimento de 660. Se não me engano, há 2 anos atrás, era mais de R$2.000. O primeiro aporte era mais de R$2.000. Então, as pessoas estão entrando antes na Bolsa de Valores. Elas não estão esperando acumular 2.000 na poupança para depois pegar os 2.000 e botar na Bolsa. Não, elas estão pegando os 660 e já estão botando na Bolsa. Legal? É para jovem, é para velha, é para quem tem experiência, é para todo mundo, principalmente para os jovens. 70% dos investidores brasileiros têm entre 18 e 34 anos de idade. Olha que bacana, 7 em cada 10 investidores da Bolsa de Valores tem a sua idade aí, ó, que está me assistindo agora, 18 aninhos, 20 anos, 23 anos. Comecem, gente. É agora. O momento é agora. Inclusive, a Bolsa está num momento muito bom. Último slide. Fechei. Mais uma vez, o Dr. Monelli está bem fraquinho, não estou alimentando, mas existem ainda as redes sociais, então para fechar eu tenho que deixar a mensagem para nos curtir, nos seguir, entra no site, lê os conteúdos do blog, vale a pena. Dúvidas, perguntas? O chat aqui está grande, ó. Gente, alguém quer fazer pergunta? Júlio? Eu quero só aproveitar aqui, Maicon, para contar que, conforme previsto por Vossa Senhoria, eu tomei uma rasteira do Bitcoin recente. Feliz por isso. E eu fiz uma segunda carteira lá na Warren, passei meu dinheiro para lá, uma mais ousada, e ela está com um rendimento fantástico, rendeu para caramba esse último mês. E tá renda fixa, né, Pedro? Essa segunda que eu fiz lá tá mais ousada. Ela tá com vários fundos de ação, algumas coisas assim. Eu fiz 2 carteiras separadas para eu ver uma diferença nelas e eu vi. Essa ousada, eles estão investindo bem lá, muito melhor do que eu. A ousada deles é muito seguro para você, pode ficar tranquilo. Exatamente. É ousado para mim, para eles é de boa, né? Léo, tem uma pergunta. A Dani tinha perguntado antes, por que você não gosta de criptomoedas? Interessante. Foram horas de discussão com o Caio, inclusive. O Caio tá aí, gente? Caio também é um defensor da criptomoeda. Bitcoin, né, para ser mais específico. Eu acho que ele entrou até no Ethereum. Se não me engano, ele entrou até no Ethereum.
Que acontece, o Dani, e eu acho que a Elidia também, né? Que rola? Criptomoedas, assim como as moedas, não são produtos de investimento, tá? São ferramentas de movimentação financeira. Então, eu não aceito, Maico, tá? Eu não aceito comprar dólar como se fosse investimento. Comprar dólar e esperar ele subir o preço para eu vender ele no futuro e ficar rico, ganhar dinheiro fazendo isso. Moeda, ela foi feita para ser usada como ferramenta. Ela tem que ser usada para comprar esse computador aqui, para comprar esse fone aqui, para comprar esse óculos, e é assim que tem que funcionar. É claro que eu tenho dólar, Bitcoin não, criptomoeda nenhuma, eu não tenho. Dólar eu tenho, tá? Mas ele não se encaixa, mas com dólar não é igual o Bitcoin? É idêntico, porque os dois são ferramentas utilizadas para movimento, para aquisição de bens ou serviços, né? Só que o dólar que eu tenho é para fazer hedge, trava de segurança, é uma travinha de segurança. Por quê? Já foi estudado e é comprovado que a movimentação, a volatilidade do preço das moedas, principalmente do dólar e do euro, eles são inversamente proporcionais ao preço das ações da Bolsa de Valores brasileira. Então, quando as ações brasileiras descem, as moedas sobem. Então, eu compro moeda hoje para criar hedge, trava de segurança, porque eu sei que se as minhas ações derreterem, eu vou ter uma segurançazinha que eu tenho um pouquinho, eu vou minimizar meu prejuízo, tá? Porque prejuízo eu vou ter. De qualquer forma, eu vou ter prejuízo, mas eu vou minimizar meu prejuízo porque eu comprei eu fiz um hedge, que é uma trava de segurança. Eu comprei moedas, né, normalmente o dólar, para poder subir quando a minha ação despencar. Então, ou seja, criptomoedas, inclusive criptomoedas, nem tem esse padrão de volatilidade inversamente proporcional às ações brasileiras. Ele tem uma volatilidade, uma tendência extremamente capciosa, noticiosa. Elon Musk vai lá e fala que vai... PayPal começa a aceitar Bitcoin. Elon Musk fala que vai fazer um negócio, que vai investir também em Bitcoin ou em outras criptomoedas, enfim. Aí o trem vai lá e sobe. Aí depois ele fala de novo que não era bem isso que vocês entenderam, não. Ela vai lá e desce. Enfim, não curto muito criptomoedas, principalmente porque ela não é um produto de investimento, é uma ferramenta a ser utilizada. Mais alguém, gente? Ô, Maicão, só aproveitar o gancho, então, que a gente falou disso. Hoje eu vi uma matéria o presidente de El Salvador está fazendo um esquema com os caras lá para conseguir fazer a criptomoeda entrar para dentro da economia do país mesmo, virar uma forma de pagamento e etc. Nesse caso, você já consideraria, você como investidor, uma moeda do mesmo porte das outras ou não? Para questão de segurança, igual você citou aí. Sim, claro. Quando ela... Porque o que acontece? Infelizmente, a volatilidade está totalmente ligada à aceitação, né? Ela sobe o preço, a partir do momento que ela vai sendo cada vez mais aceita, ela vai subindo. Quando chegar o momento que ela for difundida e utilizada amplamente, ela vai, de fato, ser uma ferramenta igual o dólar, igual o real, ou até mesmo em substituição ao dólar e ao real. Eu acredito nisso, eu acredito fielmente que uma criptomoeda não quer dizer que seja o Bitcoin, uma criptomoeda vai aparecer, ou já apareceu, e vai substituir, sim, como uma unificação de moedas, que vai ser uma dessas criptomoedas. E aí, sim, nesse momento, eu vou falar com você. Além de eu usar, eu vou criar hedge com elas. Agora, investir nelas, vou continuar sem investir. Vou continuar sem comprar. Mas você vai perder o boom, que até isso acontecer, ela vai subir muito. Eu até acho que vai acontecer, até acho. Mas eu não quero estar dentro dessa, não. Não quero estar dentro dela, não. Mas para fazer hedge, eu faria hedge. Quando ela... Porque ela, em teoria, o dólar vai desvalorizar, né? O real vai desvalorizar, todas essas moedas vão acabar. Então, antes delas virarem pó, eu tenho que ter a perspicácia de migrar todo o meu hedge para a criptomoeda que tiver em ascensão. Entendeu? Mas eu ainda não acho que é o Bitcoin nesse momento, entendeu? É coisa minha. Entendi.